Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael do canal Notícias do Fogão. Vamos reagir hoje ao ESPN FC com Pascoal, Zinho, Mauro Naves, etc. E ao Rica Perrone, que vai destrinchar e destruir todos os argumentos de quem compara o que houve com o Botafogo esse ano nesse Mundial com o que houve com o Palmeiras em 2020. Bom pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos também a área de membros, 4 planos, tem planos de R$3, de R$5, tem os mais caros, mas são planos com valores simbólicos, com menos de R$5, com menos de um salgado na rua. Você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A emissora deixa de existir. Ainda bem que não aconteceu nada disso. Estamos aqui para falar de futebol. E também era o assunto do intervalo, obviamente, que a gente não fala de outras coisas aqui. Coloca meu teatro ali no telão, que a gente vai começar esse assunto. Falando de Botafogo, eu quero que vocês prestem bem atenção no que a gente vai colocar agora na nossa tela. Foi uma entrevista do Arthur Jorge, assim que acabou o jogo. Foi para a emissora detentora dos direitos, a gente não tem a entrevista aqui, mas vamos ler o que ele disse. Eu ouvi o que ele pra gente, eu também, pra gente tentar entender aqui o futuro do Arthur Jorge. Ele tá de cabeça quente, ele tá na beira do gramado, ele acabou de ser derrotado por 3-0, e aí perguntam se ele vai ficar no Botafogo ou não, e a resposta é: vamos primeiro tentar digerir tudo isso. Eu volto a dizer, nós temos uma equipe extraordinária, os jogadores fizeram uma temporada de grande sucesso, deixamos o nosso nome na história do Botafogo. E aí ele continua: portanto, nesse momento, é importante sanarmos um pouquinho as emoções para que depois, racionalmente, possamos tomar a melhor decisão. Tem muita gente dizendo que não vai ficar, já deu indício que não vai ficar. Eu não sei, tem alguns pontos aqui para ponderar. Vou começar aí no camarotezinho. Primeiro, ele é português e eu tendo a achar que existe uma diferença cultural, né? A respeito de como as pessoas se colocam. Os portugueses, eles são mais diretos e são mais racionais. Então, eu acho que de verdade ele não quis dar uma resposta leviana. Acho que nem ele sabe ainda o que vai ser a continuidade para 2025. Mas há quem diga que já é um indício de que ele vai embora, Tetra. Porque assim, tudo bem, eu entendo, né, o que você diz, ou o que ele falou. Eu também vi, né, e ouvi a entrevista dele, dizendo que ia primeiro, tudo isso que você leu, né, dar uma respirada, tem essas férias aí, mas, na verdade, ele vai ter que tomar uma decisão um pouquinho mais rápido, porque a pré-temporada começa bem no início de janeiro, já tem campeonato logo no início de janeiro, o Botafogo tem competições já em fevereiro para decidir título contra o rival, que é o Flamengo, a Supercopa, né? O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E o Botafogo também tem que saber qual é a decisão dele, porque o Botafogo precisa se organizar. Ainda mais com essa coisa aí, quem fica, se jogador renova contrato, se vai sair mais gente, o zagueiro também deixou. Eu acho que assim, o zagueiro foi mais. O Alexander Barbosa, para mim, deu um discurso de despedida. Não é nem que como o Arthur, o treinador, o Arthur Jorge, ele fala que vai raciocinar, vai pensar, vai digerir. O Alexander Barbosa, na entrevista, me pareceu que ele se despediu. Então, assim, tem um elenco muito bom, o Botafogo, tem peças de reposição já dentro do elenco, mas você perder muita gente para um ano que a gente sabe que vai ser com Copa do Mundo de clubes no meio do ano, para o campeonato, você imagina? Vai precisar de elenco. E o Botafogo jogando muitas competições, merecidamente, né? Vai precisar desse elenco com qualidade para o treinador. E o treinador, se permanecer, melhor ainda, porque ele já conhece esse elenco todo. Ele chegou no meio do caminho, chegou novos jogadores com ele também, mas a maioria que estava ali, ele já sabe a característica de cada um, o que pode contar com cada um, e até para montar esse elenco. Aqueles que, de repente, precisa nem fazer esforço para renovar com esse não, vamos buscar um outro aqui, vamos fazer assim, precisaria dele.
Então, por isso que eu acho que ele não pode demorar muito tempo para ficar digerindo, não. Já acabou o Mundial. Foi rapidinho. Se ficou mais tempo no avião do que no Mundial. A viagem foi mais longa do que o tempo que ficou lá. Então, assim, agora tem que já pensar no futuro. Vai ficar? Já tem que dar uma resposta. O Botafogo precisa. E tomara que ele fique, né? Porque é um baita de um treinador. Agora, essa coisa passa muito pelo nível de reposição. Porque é um comentário de que o Botafogo vai perder entre 6 a 8 jogadores. Certo? Sim. É o comentário que existe naquilo que depois de acabar o Mundial de Clubes. Existem algumas saídas já certas e outras são dúvidas, né? Outras com contratos que podem ser renovados ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falei 6 a 8, são 7 ali. Só para... Tá, vamos no Arthur primeiro, daqui a pouco a gente faz esse debate dos nomes que estão saindo. Eu acho que passa muito por isso aí. Você perder 7 jogadores e entre esses jogadores, alguns que são tidos como titulares e são peças fundamentais. Então, era aí que eu ia tocar. Thiago Almada, eu acho que o Arthur quer também saber o que vai acontecer. Né? O Arthur, vou falar sincero para você que está em casa, o Arthur Jorge nunca dirigiu um time tão bom na vida dele. Isso eu posso garantir para vocês. Ele mesmo falou isso. Nunca dirigiu um time dessa importância, dessa magnitude, de ser campeão da Libertadores América e ser campeão brasileiro. Agora, eu não sei como é que ele trata isso interiormente. Teve um companheiro dele também que aconteceu isso e foi embora. Teve, exatamente. Teve sim, JJ. Né? O JJ acabou também deixando o Flamengo, mas era um outro período, era um período de... tinha uma pandemia no meio do caminho. Uma pandemia no meio, a gente... Agora, eu não sei o nível de proposta que ele pode estar recebendo do futebol europeu. Até que ponto o Botafogo pode ficar ou segurá-lo? Quanto é que isso vai significar? Eu falo isso que é valor financeiro mesmo. Sim. Quanto que isso significa para o Botafogo na manutenção do treinador? Então, tem muitos aspectos que a gente tem que analisar. Um aspecto, para mim, é fundamental, que é o que disse o dono da SAF, John Textor. Ele acelerou o nível de investimento porque viu que o Botafogo perdeu os títulos do ano passado. Uhum. Essa maneira de acelerar os investimentos significa dizer que ele vai retrair a partir desse ano que vai chegar? Ou que ele vai fazer só uma manutenção. Talvez na próxima temporada ele não aumente de novo o investimento. Ou então, por exemplo, ele contratou 2 jogadores de 25 milhões de euros. Um pelo outro, certo? Sim. O Luiz Henrique e o Almada, um pelo outro 25 milhões de euros. De cada um. Será que ele vai gastar mais 50 milhões de euros para contratar 2 jogadores? São 50 milhões de euros? Vai fazer uma conta, o Mauro pode me dizer. Você dá 7? 6 ou 7? Arredondo em 6, está mais de 6. Arredondo vai fazer diferença, hein? 300 e tantos milhões de reais, é isso? 300 e tantos milhões de reais. Ele vai se disponibilizar a gastar mais 300 e tantos milhões em 2 jogadores? Eu acho que isso o Arthur também está querendo saber. Qual é o nível de competição que o time vai ter? Se ele vai perder todos esses jogadores, como é que ele vai repor? Como é que ele vai fazer? Porque tem muita gente... a gente entende que quando tem uma conquista tão importante como a do Botafogo, os jogadores são procurados. Sim. Os jogadores ficam muito visados. E eu acho que ele está querendo saber também. Agora, não sei que nível de proposta europeia ele tem. Né? A gente vê algumas possibilidades europeias, mas eu não sei como é que ele está tratando isso. Eu sei que o Abel não foi, né? Mas o Abel ganha um salário nível europeu trabalhando no Brasil. Eu não sei como é que isso significa. Então, esse é um dos poréns, Pascoal. Alguns poréns passaram os outros. O Jesus não, que o Jesus nem deu muito tempo de ficar aqui e voltou com aquela coisa de saudade da família, que o Abel falou há tanto tempo. Você ficar 4 anos fora do país... Se a família continua morando lá fora, é complicado. Daqui para Lisboa são 10 horas de voo, né? Aí o Abel trouxe a família. Mas no primeiro ano tinha aquela história, tal. Nem sei se ele ficou 1 ou 2 anos aqui sem a família. Ficou umas 2 temporadas. Pelo menos umas 2 temporadas. Então tem esse porém, pelo qual passa também o Arthur Jorge, que tem 3 filhos, um joga bola lá, ele está longe dos filhos. Ninguém vem morar aqui, o filho não vai vir, o filho joga lá num time lá. Então esse é um porém. A esposa eu acho que veio com ele, né? Se exato. não veio para morar, pelo menos agora fica no final vindo mais ela estava aqui.
Agora tem um probleminha para arrumar. Para ele sair, para ir lá fora ou para ficar para outro time aqui, a multa é de 2 milhões de euros. 12 milhões de reais, ok. Para um time lá de fora, não é muita grana. Aqui um time já vai pensar, primeiro que também ele sair daqui para ir em outro time no Brasil, aí vai ficar longe da família e tal. Eu acho que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, essa multa não vai ser paga por aqui, a não ser que alguém lá de fora queira, e, enfim. Aí eu entro nessa do Pascoal. Mas quem é aqui, tudo bem, ele ganhou 2 títulos importantes, chamou atenção, subiu de status e tal, mas... Quanto isso quer dizer para o mercado europeu, né? O Textor quer ficar com ele. O Textor não teve tempo de conversar com ele, por quê? Porque o Textor não foi para o primeiro jogo. O Textor ia chegar lá para o jogo de sábado. Ele não foi ver o Pachuca. Para você ver o nível de confiança que estava o Botafogo, a gente falou sobre isso aqui. Sim. Então, ele esperou para ir depois, achando, e como todos nós achávamos, que eu passaria dessa fase e depois ia ter um jogo mais difícil sábado, mas enfim. Então, não teve essa conversa. Por quê? Vai ter que aumentar o salário dele. Porque nesta campanha vitoriosa, ele descobriu que simplesmente passou o ano ganhando menos que o Bruno Lage e o Luiz Castro. O Bruno Lage. O Luiz Castro ainda fez um sucesso lá, mas o Bruno Lage passou meio batido. Eu não sabia disso. Porque ele veio como uma promessa, entendeu? Ele era uma promessa. Uma aposta. Uma aposta, é isso que eu ia falar. Era uma aposta, não tinha tinha tal, todos eles passaram pelo Braga, fizeram sucesso aqui e ali, mas não era, né? Arthur Jorge, não se falava aqui como se fala de Jorge Jesus agora. Não se falava. Nem de Luiz Castro. Que parece que o Atlético agora vai atrás, está todo mundo atrás dele. Mas então ele, óbvio que ele vai ter um aumento. Aí está entrando essa história que o Textor quer dar uma administrada, que vai pegar também nos salários dos jogadores, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Você falou, será que ele vai pôr muito dinheiro, pouco dinheiro? Eu acho que ele quer, ganhamos aqui, vamos continuar no nível ganhador. Nível ganhador tem que gastar. Mas, a princípio, como ele vinha engasgado com o Flamengo e com o Palmeiras, e a gente lembra que ele falou, um dia eu vou chutar o traseiro do de um dia eu vou... Nunca mais o outro vai estar num patamar diferente do meu e tal. Sim. Ele cacifou tanto que alguns clubes acharam até que não teve muito fair play financeiro nessa história dele, de gastar mais do que podia, do que arrecada, porque tem que fazer essa continha. Tudo isso passou batido, então acho que agora não é tanto. Mas para o Arthur Jorge, quando o cara chegar e falar assim, vem cá, o Luiz Castro ganhou o quê? A Bruno Lage, ele ganhava X% mais que eu. Porque o cara acaba sabendo, gente, é tudo português, todos se conhecem, comunidade, bebeu, conversa aqui, conversa ali, fica sabendo o salário dos outros, lógico. Mas ele tocou o barco, ganhou, agora ele está por cima da carne seca, para não dizer do bacalhau. Mas é por isso então que eu ele vai querer falando salário. Então são alguns pontos. Acreditar no que ele está colocando, sabe? Eu vi muita gente falando, o torcedor, né, quando fica bravo, fala, ele já tinha que confirmar, é um absurdo ele dizer que não sabe se fica. Eu acho que realmente ele não sabe se tem alguns pontos, Ele tem que olhar tudo isso. Eu só tenho dúvida. E a história do time, desculpa, que ele falou, você vai arrasar com o seu time, vai querer que eu ganhe. É aí que eu quero chegar, também, porque eu só tenho dúvida do que vai pesar mais para ele. Se é a parte financeira para si, ou se é quanto de investimento vai ser feito nesse Botafogo. Coloca de novo, por favor, a tela dos jogadores que a gente já sabe que vão embora, né? Em cima disso, ainda existem outras esperas. A gente tem um compasso de espera para entender a situação do Barbosa, do Savarino. Existem outros jogadores que podem sair. O Luiz Henrique. Mas, assim, já é certeza que ou voltam para o Lyon ou voltam para clubes de onde vieram emprestados, o caso do Pablo, que volta para o Flamengo, ou não vão ter os contratos renovados. Marçal, Romero, Tietê, Eduardo, Adrielson, Pablo e Almada. Tem um titular absoluto nessa lista. Um titular absoluto. Mas o reserva dele também está nessa lista. Então já existe uma posição aí que o Botafogo vai ter que olhar o mercado. Os dois reservas deles estão na lista. O Romero também, é verdade. É que eu ainda contei só o Eduardo, mas assim, um armador o Botafogo vai ter que contratar. O Savarino está lá. Né? Mas o Savarino joga... tudo bem, ele pode armar o jogo, mas ele é bom quando ele pode cair para a ponta, voltar, né? Vai ter que arrumar alguém que possa fazer esse tipo do enganche, né? Como se diz na Argentina. O cara que faça a ligação do meio campo com o ataque. É difícil encontrar um jogador dessa qualidade. É difícil. O Corinthians encontrou o Garro, é uma raridade. O Almada é uma raridade. São jogadores raros no futebol, né? Tem Veiga, tem Arrascaeta, mas são jogadores que a gente sempre fala que estão em extinção. São jogadores difíceis de encontrar.
Eu acho que sim. E fora os titulares, que agora passam a ser alvo também de muitas equipes do futebol brasileiro, futebol europeu, e também agora da Arábia. São times que ficam interessados. Então a gente não sabe como é que o Botafogo vai entrar na primeira semana do ano, né? Quantos jogadores vão se apresentar? É dia 7 que o Botafogo se apresenta? Muito possivelmente. Uma semana. Deixa eu abrir o calendário aqui. 6, 7 e 8. Primeiro jogo é dia 11, dia 6 se apresenta, que é a segunda-feira anterior. Qual time que vai estar lá dia 6? Qual time que vai estar lá dia 6? O Barbosa, o Zinho foi perfeito, detectou perfeitamente. O Barbosa deu uma entrevista em tom de despedida, disse que o vestiário que hoje está aqui, ele não estará na próxima temporada. Eu não sei se ele estava falando sobre ele. Eu entendi, a minha compreensão disso foi que ele estava falando que já se sabia que muitos jogadores iam embora e por isso o tom de despedida. Eu não entendi que ele está indo embora. Ele disse que esse vestiário que hoje está aqui não estará na próxima temporada. Tem 7 jogadores que já estão certos. Não, mas eu entendi que nem você. Eu não sei se ele estava falando dele. Mas houve muito choro e tal, porque muita gente não vai estar. Muita gente, a gente ficou sem saber se ele falava dele também. Isso é verdade. Quanto é o muita gente? Pelo menos 7, que é a lista que a gente acabou de mostrar aqui. Mas, por exemplo, o Eduardo, não dá para você renovar o contrato com o Eduardo? Não dá, não é que não dá, olha só. Dessa lista aí, eu até anotei aqui, ó. Tietê, Marçal, Eduardo e Romero, o problema financeiro. Eles, como chegaram aí, que vem a história. Quando a SAF chegou e queria segurar todo mundo, passou a oferecer salários muito bons. Eles jogaram pouco, ficaram todos na reserva, então tem aquela conta da minutagem. Aí você chega pro cara e fala agora eu quero te pagar menos, também dói. O jogador fala, receber menos, nenhum trabalhador quer renovar um contrato por menos. É difícil, independentemente da área. Ainda mais o jogador tá acostumado àquele, mas você não foi muito utilizado. Não foi porque o problema é do técnico, eu estava aí disposto. Ok, Eduardo machucou, enfim, vai falar do Eduardo, Marçal, caso a caso, mas o cara estava lá disponível. É que lateral esquerdo tem vários, são 3. O Cuiabano, o Alex Telles que chegou depois e tem o Marçal. E tem o Hugo, são 4 laterais esquerdos. O Hugo também está lá. E você vê que o Gatito também pode estar nessa lista que a gente não está falando, porque eles já foram procurar pelo Léo Link, né, do Atlético Paranaense. Pode ser que fique Gatito e o Léo Link, que é muito novo. Ficaria mais um, John, Gatito e tal. Mas tudo isso. Então ele querer, para pagar mais outros que ele vai trazer, querer abaixar salário desses aqui, é duro. O cara vai falar, peraí, não quero conversar. O nível de investimento é importante saber como é que o John Textor vai tratar isso. Nem o Zinho aceitava isso, imagina. Os caras chegar a falar que agora esse ano é menor o salário para vocês, Zinho, olha que coisa. Não dá, né, Zinho? Renovar salário... Mesmo se o jogador tiver perdido espaço, Zinho, não rola? Então, eu assim, confio muito na nossa apuração, né? Mas eu também fui fazer a minha apuração. Perfeito. E a minha informação não é essa, não. Essa não é qual? Essa daí, não. De 7 jogadores já certos que estão saindo. Então conta pra gente, o que te contaram? Tem jogador dessa lista. O Eduardo está sentando, não está sentando porque ficaram de férias, né? No Catar lá. E vai passar Natal, Ano Novo, enfim. Bom, a informação é a seguinte: ele tem propostas, né, de outros clubes, porque o contrato se encerra, tem aquela coisa de sondagem, né? Claro. Ligou e aí, vai ficar, não vai ficar? Mas, pelo que eu fiquei sabendo, o atleta gostaria de permanecer, está muito bem adaptado ao Rio de Janeiro. No Botafogo nem se fala. Passou um ano difícil com a contusão que ele teve, seríssima, gravíssima, quase que ele não volta para jogar, né? Foi uma dedicação com um belo trabalho do departamento médico do Botafogo para recuperar o Eduardo. Ele voltou já nessa reta final. Nem se esperava que ele voltaria. A condição foi muito grave. Infelizmente acontece isso com atletas. Então, assim, a informação que eu tenho é que pode haver uma renovação, sim, pode acontecer. Pelo desejo que o atleta tem. Então, essa coisa de salário e tal, será que as propostas que vão vir de fora vão ser maiores ou igual a que ele ganha no Botafogo? Acho difícil, pela idade, né? Pelo poder de investimento dos clubes no Brasil, porque igual ao Botafogo, a gente vai enumerar aqui
3, 4, né? Olhe lá. E se você falar quais são esses clubes, tem jogadores nessa posição. Entendeu? Então, assim, eu acho que pode ter mudanças nessa coisa que vai sair. Vão sair 7. Tem alguns que vão sair, como vocês falaram, Almada, o próprio Adrielson, porque o Adrielson volta de empréstimo. Ele veio emprestado. O Pablo, infelizmente, não jogou. Teve contusões, acabou não jogando. Então, assim, acho que alguns... Mas o caso do Tietê pode ser um que pode acontecer uma renovação. Vai depender muito do treinador permanecer. Esse treinador é que vai tomar decisões que pode ajudar na saída ou na permanência de alguns atletas desses 7 que estão aí na lista. E talvez aceitarem um salário menor também, né, Zinho? Não estamos falando que esses 7 estão saindo. Tietê, Marçal, Eduardo e Romero estão em conversação. Eles não estão, ninguém anunciou que vai sair. Isso. Conversação salarial. Aí é isso que o Zinho está falando. Eduardo, quanto você ganha aqui? X? É isso aí, presidente. É que você é brilhante, você tem uma palavra mais certa, né, para o momento. Mas aí eu acho que vai acontecer isso com os 4 aqui, por exemplo. Tietê, olha quanto ganha e olha o mercado. Eduardo, olha o mercado, que idade ele tem. Pô, o mercado não vai pagar mais do que esses caras querem me baixar 10, 20%. Estou falando que não é agradável, o cara fica com o pé atrás, numa primeira proposta. Depois ele vai pensar. A gente viu no Santos. Ponderar outras coisas, é o que o Zinho está falando. O Eduardo está adaptado ao Rio de Janeiro, talvez a família esteja adaptada, não queira se mudar dali. Claro. Quanto menos vai ser? Será que não vale a pena? Isso, para onde eu iria? Tem que ir lá para o outro lado do mundo de novo. Aqui no Brasil vou ganhar isso. E o Santos caiu para a Série B ano passado. Muita gente aceitou ficar para o salário menor, que o cara falou, agora a realidade é outra, cara. Aqui para pagar agora eu vou pagar X. Então, não é que não se aceita o salário menor. Se aceita, mas é que a princípio a conversar, peraí, vou ver. Que é o tempo que o cara tem, aí que o Zinho está falando, que eu acho que faz sentido. O cara vai ver o mercado. O empresário, dá uma olhada aí como é que eu tô, como é que tá a minha fita aí. Eu tenho uma grana igualzinha que você ganhava, então por que eu vou aceitar? Lógico. Tá meio complicado assim. Então não sair mesmo é Adrielson e o Almada, olhando bem essa lista que a gente colocou no ar, até o Jefinho, não sei também quanto que vale para o Botafogo fazer essa concessão. Eu imagino que essas conversas que a gente está citando aqui, para se chegar a um denominador comum, interessem mais ao clube, aí eu estou pensando pelo lado de gestão de clube, né, de peças nesse elenco. Em relação ao Tietê e ao Eduardo. Beleza, o Adrielson e o Almada interessariam muito, mas são jogadores que estão indo para o Lyon. O Pablo não se firmou, o Romero jogou muito pouco, o Marçal é importante, mas tem outros 2 laterais esquerdos. Outros 3. Eu esqueço do Hugo toda hora. Outros 3 laterais esquerdos. Então, assim, talvez essa conversa, ela se dê mais ao Tietê e ao Eduardo. E aí eu repito, Pascoal, para mim a grande questão do Botafogo hoje é um armador. Porque aí o Eduardo vai ser o titular? Ou ele seria ali para compor elenco e que precisaria de um grande armador com a saída do Almada? O Júnior Santos vai jogar aberto lá na esquerda? Pode jogar. E o Savarino jogar como meia atacante para fazer aquela linha dos 3 atacantes? Será que o Luiz Henrique vai ficar ou ele vai embora para a França? Porque tinha essa promessa de que em 2025 ele ia embora para a França. Ele deixou em aberto, né? Ele foi um dos que deixou em aberto. Essa é uma outra questão. Eu acho que... acho legal ter essa preocupação, que o Botafogo tem esse nível de preocupação com os jogadores, mas eu acho que passa diretamente pelo treinador. É isso aí. Primeira conversa com ele. O zero de jogo. Tá, mas e se o treinador sentar na mesa com você? Concordou, né, Zinho? Mas aí eu vou inverter o lado. Eu sou o Arthur Jorge, tá? Opa, eu sou o Arthur Jorge. Aí você é o Textor e vira pra mim e fala assim, eu preciso saber se você vai ficar ou não. Eu preciso saber se você vai montar um time competitivo ou não. Então, exatamente isso. Eu preciso saber se você vai me pagar um salário melhor do que eu ganho hoje. As conquistas falam por si. Aí vai falar, se o time que está aí não é competitivo? Se sair Almada, Adrielson, se o Luiz Henrique sair, se o... Qual que era a outra dúvida que a gente está falando? Não, peraí. Peraí. Então também até eu vou sair, já está tirando o Luiz Henrique mas também. É isso. Eu acho que a grande dúvida dele é quem vai ficar. Quão competitivo vai ser? Não, gente, não. Claro que o Texo não vai deixar todo mundo sair, gente. O Botafogo está no Mundial. O Botafogo vai jogar a Supercopa. O Botafogo tem muitos títulos para disputar. É claro que ele... tá bom, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, acabou, não preciso mais fazer nada aqui.
E aquela Não, festa que não ele... é Claro isso. que o Textor não vai deixar todo mundo sair. Não é isso. É porque existem acordos já pré-estabelecidos e pesa a vontade do jogador. Se o Luiz Henrique disser, não, o combinado comigo era que eu iria para a França quando acabasse a temporada. Tá, mas agora não tem esse time para você ir, Luiz Henrique. E eu vou pagar o que você tá querendo ganhar para você ficar aqui. Aí Zinho, volta aquela primeira... Tem que falar pro Luiz Henrique só o seguinte, ô Luiz Henrique, se você for pra Europa, tu não vai ser titular, vai parar de ir pra seleção, hein? Aqui você, se bobear, vai ser titular da seleção, hein? Ô Zinho, eu acho que passa tudo pelo Arthur Jorge. Eu acho que tem com 0 de jogo, o árbitro nem apitou. É esse momento agora, o 0 de jogo é esse momento agora. Sim. Ô Arthur, legal, parabéns, conquistas e tal, mas precisamos acertar. Acabou o contrato dele, ô presidente? Não, só até no final do ano que vem. Por isso que tem 2 milhões. Você está falando do técnico, né? Não, 2 milhões de euros. Tem uma multa de 2 milhões de euros para sair. Não, vai até o final de 25. Mas ele vai pedir um reajustezinho aí por conta do que aconteceu com ele. Né? Senão ele vai vazar. Pode até pedir, mas tem contrato, né? Tem contrato, assinou um contrato, né? Se quiser ir embora, paga 2 milhões de euros e vai embora, ficar em casa lá, se quiser. Pronto. Eu acho que o Textor vai falar, não, desses 4 eu vou tirar um pouquinho de dinheiro de cada um para aumentar o seu, tá, Jorge? Então tem isso, eu tenho que aumentar, não vai chegar nesse nível. Precisa saber qual é o Mas ele vai conversar, quem vai ficar. Outro jogador nós estamos falando aí, que eu acho que é importante, que foi muito pouco usado, porque se contundiu, também é o Jefinho. É outro cara aí que está naquela, vai voltar para lá, vai ficar aqui. Ele também entra numa interrogação aí. E eu acho um jogador importante. O Jefinho, quando apareceu, era muito bom. É que também não foi muito usado e tal, e também, sumiu, voltou agora. Mas, enfim, tudo isso eu acho que passaria primeiro pelo Arthur. Vem cá, vamos acertar o seu. Agora, a família Romero está passando por um dilema, né? Porque o Romero do Corinthians está para acertar o contrato com o Corinthians, está terminando. E o Romero do Botafogo, são irmãos gêmeos, também está nessa mesma situação, se fica ou não no Botafogo. A família Romero está passando aí um momento de renovação de contrato. Eu não acho impossível o Textor renovar todos eles e seguir com esse elenco, ou, de repente, abrir mão de alguns e contratar outros para suprir essas ausências, ou dar uma remodelada no time. Uma renovada aí, pode ser. Uma remodelada no time. Porque... eu acho que assim, o Arthur estava no calor ali do jogo, sabe? Eu também acho. Eu não vi nenhuma notícia do exterior dizendo que tinha algum clube interessado nele. Pelo menos eu não li isso e não vi nenhum tipo de colocação nesse sentido. Ele acabou de ganhar título, ele acabou de elevar o prestígio dele, né? O trabalho dele ser mais conhecido no Botafogo. Ele ainda não tem uma carreira tão vitoriosa na Europa. Eu não sei se já tem tantos clubes. De repente vão ter os clubes do próprio Textor, sabe? Mas no futuro para ele treinar. Agora, não sei. O Porto chamou ele, o Benfica chamou ele, o Juventus, o Barcelona. Eu não vi isso acontecer. E vocês começaram a conversa dizendo o melhor time que esteve nas mãos dele, que ele treinou na carreira dele, foi o Botafogo. Com certeza. Agora que ele conquista isso, que ele agora tem como começar um trabalho bem lá do início, já com um grupo que ele conhece, no lugar que ele se adaptou, que a torcida é apaixonada por ele, né, que ele tem moral lá em cima. Qual o motivo dele não ficar? Tem contrato até o final do ano? A não ser, tudo bem. Vem uma proposta de um gigante da Europa, acho difícil. Porque ir para um time mediano, a não ser que seja para o país dele, que ele vai morar na casa dele, a família, e isso conta. Mas eu não vi em nenhum momento ele fazer essa colocação. A distância da minha família está me atrapalhando, o meu país. Eu não vi ele falar isso. Eu vi ele falar que ia acalmar, baixar a poeira, estava muito naquela agitação. O cara não parou. Tinha acabado de ser eliminado, estava com a dor da eliminação. Libertadores. Eu acredito que ele vai ficar. Vamos ver, a gente vai saber em breve qual vai ser o destino do Arthur Jorge, se vai mudar alguma coisa, se charmezinho, ele vai continuar né? no time. Um charmezinho. O Abel fez esse charme. Eu acho que ele estava de cabeça focada na eliminação, ali sabe? Estava. Mas papo de família, etc. O Abel também estava bem aqui, tinha ganho Libertadores, tinha não sei o quê, e falou que a família faz falta.
Não é que é charme, faz falta mesmo. Sim, não, lógico. Mas ele vai pôr isso na mesa até para valorizar o salário. Né? Tem família que, tem família que o cara quer longe. Não é o caso desses aí não e tal. E é uma forma de valorizar. Cara, eu tô longe do meu país, é difícil ver minha filha, minha família, tá? Pô, me dá mais 30% aqui só por conta disso, tá? Me dá mais 20% por conta do Bruno Lage, que ganhou mais que eu. Eu também quero uns 15% por conta do Luiz Castro, que ganhou. Aí no final... 65%. Ó, dá 100%, dobra o salário do homem e fica com ele. Ele merece. Arthur Jorge, fica por aqui que você vai fazer mais um grande trabalho. Minha diretoria, existem comparações sendo feitas desde ontem, covardes, absolutamente infundadas e clubísticas, para dizer que não, peraí, vocês não podem reclamar que o Botafogo viveu o que ele viveu, porque o Palmeiras também viveu o que ele viveu e vocês não falaram nada. Vocês não falaram nada já é uma frase muito covarde, né? Porque 99,9% das pessoas estão dizendo vocês não falaram nada. Vocês quem? Eu falei? O fulano falou, o ciclano falou. Quem é que falou, quem é que não falou? Né? Devagar. Segundo, e mais importante, não são situações parecidas. Não são situações semelhantes. E vou mostrar para vocês com fatos por que não são situações semelhantes, para ver se a argumentação de pessoas de bom senso vão falar, realmente não era isso, e vão ter pessoas que vão continuar chovendo no molhado e batendo no óbvio. Calendário brasileiro sempre foi uma merda, sempre vai ser, desde que o mundo é mundo, todo mundo sempre foi pro Mundial com aperto, isso nunca deixou de ser um problema, isso nunca deixou de ser criticado. O ponto é que este ano passou de todos os limites. O Palmeiras em 2000, diferente do Botafogo, só para lembrar, tá? O Botafogo vem de final de Libertadores, todos os jogos decisivos, porque ao contrário do Palmeiras ele não estava de férias no Brasileiro, ele estava disputando o título brasileiro, com uma sequência de Palmeiras Internacional, no meio disso uma final de Libertadores e o último jogo contra o São Paulo ainda valendo o título. Então o Botafogo vem de pelo menos 6, 7 jogos consecutivos, quarta, domingo, todos eles valendo título. O Botafogo tem um desgaste muito significativo nesse período. Isso, além disso já ser, né, evidentemente como para todo brasileiro, final da temporada e tal. O Botafogo termina o jogo domingo, às 18 horas, vai pro Galeão e viaja num voo sem executiva, tá? Um voo de poltronas normais. Viaja e chega na segunda-feira à noite em Doha. À noite pra nós. Pra ele já era terça. Na quarta-feira, 24 horas depois praticamente, sem entrar em campo, sem fazer uma recuperação, sem nada, o Botafogo vai pro hotel, dorme o que dá, almoça e vai jogar. É isso que aconteceu. Isso é inadmissível. A não ser que alguém não ache inadmissível. Aí realmente é caso de terapia. O que aconteceu em 2021 com o Palmeiras? Qual que é a diferença grande para que este escândalo do Botafogo seja considerado por muitos, como por mim, por exemplo, muito mais grave do que o que foi feito com o Palmeiras em 2020, que também é errado, mas ali existe um contexto diferente dos outros, de um adiamento de temporada para 2021, com uma interrupção durante o campeonato por causa de uma pandemia. Pandemia que aconteceu no Brasil, no mundo e também no México, onde era adversário do Palmeiras. Todos foram atingidos pela pandemia. Se aproximando daquela data, que o Palmeiras, o campeonato terminou no começo de 2021, né? Sem público, no Maracanã, Palmeiras e Santos. Quando se aproxima daquela data, o Palmeiras já não tá ali brigando pelo título brasileiro. O Palmeiras joga no dia 21 contra o Flamengo com o time reserva, né? Então o Palmeiras já dá uma poupada considerável num jogo no dia 21, ele já coloca... contra o Flamengo ele joga com o time titular. No dia 21 contra o Flamengo, no dia 24 contra o Ceará, ele já joga com o time reserva. Pra quê? Pra repetir o time reserva contra o Vasco. Olha a diferença. Olha a diferença. Ele repete o time reserva contra o Vasco, usa no dia 24 contra o Ceará, 24 de janeiro, né? Repete contra o Vasco. Pra quê? Para que ele tenha a possibilidade de chegar na final da Libertadores 2 jogos depois, no dia 30, e jogar com o time titular contra o Santos. Então ele já vem preservado para jogar a decisão. Entre o jogo da decisão e o jogo do Mundial de Clubes são 7 dias. Não são 3, são 7. É mais que o dobro. E durante este intervalo, o Palmeiras tem um jogo com o Botafogo que ele usa o time reserva, no dia 2. E ainda que ele tivesse usado o titular, seriam 5 dias. Ainda assim seria um absurdo, né? Pô, que isso, que loucura o Palmeiras, né, jogar um Mundial 5 dias depois. Mas tem uma pandemia,
um calendário completamente diferente, uma mudança da CBF, que joga a final da Copa do Brasil, que seria no dia 11/2, portanto, voltando no Mundial, ela joga essa partida da Copa do Brasil contra o Grêmio pro dia 28 de fevereiro, para que o Palmeiras não perca também a Copa do Brasil. Ninguém aliviou pro Botafogo as decisões dele, e eu não tô dizendo que tá errado, tá certo ter adiado a Copa do Brasil. Ninguém tirou do Botafogo e falou, Botafogo, vamos empurrar aqui tua final aqui do Brasileiro, alguma coisa, né, mais 2 semanas, alguma coisa pra todo mundo poder jogar. Ninguém fez isso. E não dava porque envolvia outros vários times. Agora, a comparação, ela é covarde dos 2 cenários. O cenário do Palmeiras é ruim. O cenário do Palmeiras tem um argumento foda, que é falar, meu irmão, olha só, todo mundo teve que se fuder esse ano aqui a apertar, porque teve uma pandemia. Ninguém tava esperando por isso, o planeta futebol se fudeu. Não foi só o jogo do Palmeiras. Então você dá aquela relevada, você fala, tá bom, talvez não fosse a melhor solução, mas tá bom, realmente é difícil, mas tá bom, tudo bem, foi um caso atípico. O Botafogo jogou com menos da metade do tempo do Palmeiras, sem intercalar jogos com os times mistos anteriormente. Desculpa, mas qual é a base de comparação? Com todo mundo sabendo que o campeonato ia terminar ali há meses, todo mundo sabe disso. Qual é a base de comparação? Que não seja mimimi, porque isso é mimimi. Né? Fala assim, quando foi meu time não falou nada. Cara, pelo amor de Deus, para de ser birrento, parece criança, porra. Tá errado, irmão. O que fizeram com o Botafogo tá errado. Caralho, ninguém tá dizendo que tá certo com o Palmeiras, com o outro. Ninguém tá dizendo isso. Mas foram num extremo contra o Botafogo muito surreal. Porque mesmo com 7 dias de viagem e poupando seus titulares em 3 partidas das últimas 4, o Palmeiras foi fazendo coisa no avião e o caralho, sabendo que era muito difícil chegar lá com 7 dias para jogar o jogo dele. Nós estamos falando de alguém que foi durante 1 dia e meio, ele viajou praticamente, porque tem um fuso. Durante 1 dia e meio ele praticamente viajou. Ele teve 1 dia, 24 horas praticamente dentro de um hotel para se recuperar sem nenhum treinamento, sem ir pra cama, sem porra nenhuma. Isso é surreal. O Palmeiras teve mais do que o dobro de tempo do que o Botafogo. É absurdo. Então, se o do Palmeiras é errado, o do Botafogo é absurdo. Rica, não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tô mostrando pra vocês com números, jogos anteriores e com mudança de data e com argumentação da pandemia, que não é a mesma coisa. É evidente que não é a mesma coisa. O que foi feito com o Botafogo jamais foi feito. De mandar um clube de futebol descer de um avião, entrar no hotel, fazer um check-in, dormir e ir pra uma decisão. Depois de uma maratona de pelo menos 7, 8 jogos com o time inteiro titular decidindo o título. Não existe o que fizeram com o Botafogo. De modo que, por favor, deixe de ser covarde, né? Você quer zoar o Botafogo, você quer falar, mas quando teve o Palmeiras não falaram tanto assim, tudo bem, mas não fale que é a mesma situação, porque não é nem fudendo a mesma situação. Talvez a sua memória seja mais fraca do que a sua vontade de contestar isso através do clubismo. Não é a mesma situação. Nunca se fez o que fez com o Botafogo, e eu tô mostrando para vocês aqui com dados, estatística e histórico. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que não tem como comparar o que houve com o Botafogo esse ano, esse cenário que o Botafogo encontrou, com qualquer outro time anterior, porque nenhum deles estava disputando o Brasileirão até o final, nenhum deles entrou nas quartas em vez de entrar na semifinal do Mundial, e nenhum deles teve uma final de Libertadores tão tarde, o que complicou muito o cenário. Ou o time tinha um desses fatores, ou tinha outro, nunca todos eles juntos. Então, é o que o Botafogo enfrenta por ter uma CBF com um calendário tão desleal, tão doido, né? E uma CBF que é muito mais inimiga dos clubes brasileiros, uma federação muito mais inimiga, que atrapalha muito mais os seus clubes do que ajuda, do que é uma parceira, como ocorre em outros campeonatos, em outros países pelo mundo afora, onde as federações ajudam seus clubes, não prejudicam eles. Bom, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos também a área de membros, 4 planos, tem planos de R$3, de R$5, tem os mais caros, mas são planos com valores simbólicos, com menos de R$5, com menos de um salgado na rua, você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então é isso, pessoal, fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.